Havia uma época em que o saber era considerado uma dádiva sagrada, um presente reservado aos escolhidos pelos deuses. Mas, em meio às páginas do tempo, escondem-se palavras que jamais deveriam ter sido lidas, livros que sussurram segredos tão antigos e poderosos que amaldiçoam aqueles que ousam abri-los. Este não é um vídeo sobre histórias comuns. É um convite para atravessar as fronteiras da razão e conhecer os 5 livros mais perigosos que o mundo já conheceu. Manuscritos tão enigmáticos e perturbadores que alguns afirmam: quem os leu jamais foi o mesmo, ou sequer sobreviveu para contar. Tudo começa no coração do Egito Antigo. Em uma era onde os deuses caminhavam entre os homens e os faraós reinavam com poderes inexplicáveis. Ali, entre hieróglifos e lendas eternas, existiu um livro que jamais deveria ter sido escrito. Seu nome? O Livro de Thoth. Dizem que foi o próprio deus Thoth quem o escreveu. Aquele que, segundo a crença egípcia, inventou a escrita e detinha todo o conhecimento do universo. Mas a verdade sobre esse livro vai muito além de mitologia. Segundo estudiosos, esse manuscrito antigo conferia ao seu leitor a habilidade de dominar os céus, as águas e a terra. Mais que isso, quem decifrasse suas linhas poderia compreender a linguagem dos animais, ressuscitar os mortos e manipular forças que ultrapassam a compreensão humana. Mas o livro de Thoth exigia um preço alto. Tão alto que seus leitores, um a um, desapareceram em circunstâncias misteriosas. Alguns foram encontrados mortos com expressões de absoluto terror, outros enlouqueceram subitamente e se autodestruíram em rituais insanos. Durante o Império Egípcio, autoridades tentaram destruí-lo, queimaram pergaminhos, selaram criptas e amaldiçoaram até mesmo o nome do Deus que o criou. Ainda assim, no século XVII, rumores afirmam que uma cópia foi reencontrada por arqueólogos franceses. Apenas 2 dos envolvidos na expedição voltaram com vida, e ambos se recusaram a falar sobre o que viram. O segundo livro desta lista é ainda mais enigmático. Pouca gente sequer ouviu falar dele, e quem ouviu, deseja esquecer. Seu nome ecoa nos corredores dos mosteiros mais isolados do planeta. O Livro de Dzian. Segundo registros ocultos, ele é o mais antigo livro da história da humanidade, mas não foi escrito por humanos. Acredita-se que o Livro de Dzian tenha sido criado por seres que habitaram a Terra há 18 milhões de anos, entidades tão avançadas que a mente humana seria incapaz de compreendê-las sem colapsar. Esses escribas ancestrais registraram conhecimentos sobre civilizações que antecederam a Atlântida, ciclos cósmicos e forças espirituais tão intensas que desafiam a própria ideia de realidade. O livro seria composto por símbolos indecifráveis e imagens que dizem só podem ser interpretadas por pessoas escolhidas. Aqueles que conseguiram traduzir partes do manuscrito enlouqueceram, atormentados por sonhos proféticos, delírios apocalípticos e vozes que os chamavam de volta para a origem do tempo. Uma dessas pessoas, a ocultista Helena Blavatsky, afirmou ter tido acesso aos fragmentos do livro durante sua estadia em um mosteiro tibetano. Após isso, sua vida jamais voltou a ser normal. Alucinava, escrevia compulsivamente, dizia ouvir seres que viviam entre dimensões. Para ela, o Livro de Dzian não era uma obra, mas uma entidade viva, e quem lê se torna parte dela. No terceiro ponto desta jornada sombria está o manuscrito mais intrigante da história moderna, o Livro de Voynich. Descoberto no início do século XX, ninguém até hoje conseguiu decifrá-lo. Escrito em uma linguagem completamente desconhecida, o manuscrito possui mais de 240 páginas recheadas de ilustrações cósmicas, plantas que não existem em nosso mundo e símbolos que desafiam todos os padrões linguísticos. Desde sua descoberta, centenas de linguistas, matemáticos, físicos, astrônomos, até mesmo especialistas da NSA tentaram traduzi-lo. Todos falharam. Mas o mistério do Livro de Voynich vai além do idioma. Algumas análises sugerem que ele contém fórmulas químicas que poderiam criar venenos incuráveis ou despertar capacidades cognitivas adormecidas. Outros acreditam que o livro é um diário de uma civilização paralela,
ou até mesmo um manual de sobrevivência de uma raça extinta. E então, há quem diga que o próprio ato de tentar decifrá-lo altera a mente de quem se aproxima demais. Sintomas recorrentes entre os estudiosos incluem insônia, perda de identidade, lapsos temporais e um sentimento crescente de que alguém ou algo está observando. Se até agora tudo pareceu assustador, espere até conhecer o quarto livro, o Necronomicon. Chamado originalmente de Al-Azif, este livro é uma coleção de rituais antigos, palavras de poder e encantamentos proibidos. Foi escrito no ano de 739 por Abdul al-Hazred, um místico sírio que ficou conhecido como o Poeta Louco. Sua morte, aliás, é uma das mais bizarras já documentadas. Dizem que ele foi devorado por um ser invisível, em plena luz do dia, diante de dezenas de testemunhas que nada puderam fazer. Nas primeiras páginas do Necronomicon, há uma advertência clara. A leitura deste livro levará à insanidade. E mesmo assim, muitos buscaram seus segredos. O Necronomicon descreve, entre outras coisas, a existência dos antigos, criaturas cósmicas que antecedem o universo, e ensina como invocá-los. Ele detalha sacrifícios, pactos, portais dimensionais e o mapa de cidades esquecidas pelo tempo. Durante a Idade Média, cópias foram secretamente feitas por alquimistas. Muitas foram destruídas, mas algumas ainda existem, guardadas sob rígido controle em universidades como Harvard e Buenos Aires. O mais inquietante é que estudiosos que o leram, mesmo os mais céticos, relataram a mesma coisa. Vozes sussurrantes, figuras nas sombras e sonhos que pareciam reais demais para serem apenas sonhos. Por fim, chegamos ao livro mais controverso e perturbador da era moderna. Excalibur. Não a espada. O livro. Escrito na década de 1940 por L. Ron Hubbard, o mesmo fundador da cientologia, Excalibur foi supostamente redigido durante os 8 minutos em que Hubbard esteve clinicamente morto. Segundo ele, nesse intervalo, teve acesso ao saber absoluto, respostas sobre a criação do universo, a origem da vida e os verdadeiros propósitos da existência humana. Hubbard acreditava que esse conhecimento era tão poderoso que, se divulgado, poderia enlouquecer o mundo. E talvez ele estivesse certo. As primeiras cópias de Excalibur circularam apenas entre amigos íntimos de Hubbard. O resultado foi assustador. Muitos dos leitores sofreram colapsos nervosos. Alguns foram internados. Outros simplesmente desapareceram. Hubbard então decidiu retirar o livro de circulação, mas não antes de deixar pistas de que ele ainda existe. E pior, que ainda é lido secretamente por membros de altos escalões da cientologia. Segundo testemunhos de ex-integrantes, aqueles que leem Excalibur enfrentam um teste espiritual extremo, e os que não suportam mergulham na loucura. Mas por que livros têm esse poder? Por que palavras escritas em páginas amareladas conseguem atravessar gerações, moldar mentes e até destruir vidas? Talvez a resposta esteja justamente onde menos se espera, no silêncio que cada livro carrega entre uma linha e outra. Naquilo que é lido não com os olhos, mas com a alma. Esses livros, diferentes de todos os outros, não querem apenas ser compreendidos. Eles querem ser vividos, incorporados, transformados em parte do próprio leitor. E é aí que mora o perigo. Ao longo da história, livros foram armas, prisões, portais. Na Idade Média, uma única página bastava para condenar alguém à fogueira. Durante guerras, bibliotecas inteiras foram queimadas como tentativa de apagar ideias. E, no entanto, os livros continuam sobrevivendo, resistindo, insistindo, como se dissessem: você pode tentar nos destruir, mas enquanto houver curiosidade, nós voltaremos. Talvez seja por isso que esses 5 livros, apesar de tantos esforços, jamais desapareceram. Sempre há alguém disposto a procurar, a ler, a arriscar. E essa busca, esse desejo insaciável de entender o que está além, é justamente o que nos torna humanos. Mas cuidado! Nem todo conhecimento liberta. Às vezes, ele aprisiona. E alguns portais,
Uma vez abertos, jamais se fecham. Você já parou para pensar que neste exato momento pode haver um desses livros mais perto do que imagina? Escondido em um sótão empoeirado, em uma estante esquecida de um sebo antigo, ou até mesmo à venda na internet, disfarçado sob outro título qualquer. Eles estão entre nós, esperando. E o mais assustador, eles sabem quando alguém está pronto para ler. É por isso que, ao final deste vídeo, o mais importante não será o mistério dos livros, mas sim a sua decisão. Você os procuraria? Você teria coragem de abrir um deles? Ou pior, e se um dia eles encontrarem você? Porque no fim das contas, o verdadeiro perigo nunca esteve nas páginas. Está em quem as lê, e o que está disposto a fazer para saber o que não deveria ser sabido.